Salve, galera, espião pro vídeo de dicas da rodada 22. Rodada passada foi bem zicada, tá? Mas a gente segue bem no ano. Acho que foi zicada para todo mundo, na verdade, né? Ainda seguimos aqui na faixa dos 1.550 pontos. Então estamos muito bem. Lembrando que o nosso time seleção do espião fica disponível para os sócios, que é para você que joga ligas valendo dinheiro, tá? Se você joga ligas valendo dinheiro, o nosso plano R$ 59,90 pagou, fica até a rodada 38, acesso a esse e mais de 60 conteúdos, tá? Vou deixar o link para você que quiser assinar o sócio, você que joga ligas pagas. Se não é o seu caso, bora escalar o time, então, para essa rodada, que tá uma rodada que a gente vai ter que esperar as notícias, não tem saída, né, galera? Mas tem alguns nomes aqui com confrontos favoráveis, com dados favoráveis. Vamos começar pelos atacantes. Pedro não dá para ficar de fora, né, galera? Pedro, ele simplesmente é o craque do campeonato junto com o Matheus Pereira, 10 gols e 5 assistências em 19 jogos, líder de participações em gols, está escalado, mesmo sendo contra o Palmeiras, mas o Palmeiras tem tomado muitos gols, então vai até com a faixa. O segundo atacante a gente vai escalar Caleri, tem um time aí que cede muitos gols para centroavante, que é o Atlético Goianiense. O Caleri, pelo Caleri, não está tão bem, mas vale aí pelo cedido do Goianiense. Vamos só ter certeza se ele joga mesmo, vamos acompanhar as notícias. Mas enquanto ele estiver provável, ele entra no nosso time. E o segundo jogador, quem que vai ser? Bom, estatisticamente falando, a gente tem nomes muito bons para a rodada, tá? Mas a gente vai aqui com o Tiquinho Soares. Pois é, galera, ó, o Tiquinho Soares, além de bater o pênalti, ele tem algumas estatísticas a seu favor, tá? Se a gente for olhar de todos os jogadores aí, quem precisou de menos minutos para participar de gol, o Tiquinho é um dos atacantes que menos precisou, tá? O Tiquinho precisou só de 134 minutos para participar de gol. Então o Tiquinho está com estatísticas muito boas para a rodada, beleza? Galera, olha, o Ener Valencia ainda não conseguiu fazer nada no Brasileiro, mas só tem 3 jogos, tá? Então acho que vale pelo histórico dele. O Verratti tem uma média básica legal, tá? Pega o Fluminense, que vem numa crescente muito boa com o Thiago Silva, né? Mas o Verratti, ainda assim, se a gente for olhar, é um dos atacantes mais regulares do campeonato, né? 53% dos jogos ele passou dos 5 pontos, né? Só o Pedro tem mais regularidade. Então, um jogador que gosta muito de passar dos 5 pontos, como a gente viu aqui, né? Bom, a Paulinho não tem tido bons números, né? Números aí meio fracos, né? Mas é um jogador bom, mas eu não acho que é uma boa para a rodada, não. Tá? O Wesley vem de uma fase muito ruim, então, assim, cuidado, porque ele estava muito bem no começo do campeonato, agora está com uma média muito ruim recente, né? Então eu teria um pezinho atrás com o Wesley, sei não, tá? Campbell acabou de chegar, então não sei se vale. O Luciano, se jogar mesmo, vale muito, porque os números dele, principalmente participações em gols por jogo, tá no topo ali, 0,41, né? Tem 6 gols e uma assistência em 17 jogos. E se o Lucas Moura for poupado, ele deve bater o pênalti. Então, o Luciano tá ali no topo das estatísticas também, um nome interessante. O próprio Elinho, apesar de não ser dos confrontos mais fáceis, mas é um jogador que tá ali. Depois do Pedro, em participações em gols por jogo, ele é o segundo, galera. Ele tem 6 gols e 2 assistências em 14 jogos, tá? Então é um nome sim para ficar de olho. Vem participando muito de gols, tá? Precisa de 122 minutos para participar de gol. Eu acho um nome legal também, tá? Canôbio também não vem em boa fase. O Breno Lopes é um jogador aí que tem lá suas inconstâncias, né? Um jogador cheio de altos e baixos, mas tem um adversário aí que defensivamente não é assim, não é muito sólido, né? O Cristiano toma gol na maioria dos jogos. Então seria mais por isso, tá bom? O próprio Ferreirinha tem uma média muito boa a cada 90 minutos, se a gente for olhar também, isso faz com que ele seja interessante, né? Média de 8,6 a cada 90 minutos. Né? Ferreirinha também precisa só de 136 minutos para participar de gol. Então é um jogador também com estatísticas interessantes, tá bom? Galera, ó, seguindo aqui, eu acho que o Everaldo está muito inconstante, seria mais para um tiro curto, né? Os números estão inconstantes. O Kaiser vem de 3 boas pontuações, então é um jogador sim para ficar de olho, tá? O Kaiser, até pelo confronto. Quem mais aqui, galera? Eu acho que dá para finalizar as dicas aqui com o Cauã Elias. Esse realmente vem muito bem, ó. Nos últimos 5 jogos, conseguiu participar de gol em vários, né? Vem aí numa sequência muito boa de jogos fazendo gols, o Cauã Elias. E também, ó, participar de gols aí com ele, ó. A cada 100 minutos ele tem uma participação em gol. Então, o Cauã Elias é realmente um jogador para você ficar de olho nessa rodada, tá? Mas por enquanto vamos com esse
ataque. Bom, meio de campo, essa rodada tá muito boa para meio de campo, galera. Olha, eu gosto muito do Lucas Moura, é óbvio que eu gosto do Lucas Moura. Sem dúvidas, para mim, o melhor meia para a rodada. Por quê? Primeiro, porque bate o pênalti, né? Segundo, porque se a gente for olhar aí dos meias, participação em gols, né? O Lucas Moura, ele tá no top 3, né? Ele tem 5 gols e 2 assistências em 14 jogos. Tem uma média básica legal, quase 4 pontos, né? Na minha opinião, ó, eu acho que o Caleri não vai ser poupado, mas o Lucas Moura vai. Sendo esse o único motivo pelo qual eu, por enquanto, não vou botar o Lucas Moura no time, mesmo sendo o melhor meia para a rodada. Temos aqui também o Arrasca. Esse aqui, ó, meia com maior média de participações em gols por jogo, 3 gols e 4 assistências em 8 jogos, galera. Aí eu acho que o Flamengo não vai poupar pela grandiosidade do jogo e principalmente pelo adversário, né, que não é fácil. Então, o Arrasca está escalado no nosso time, tá? Líder em participações em gols por jogo. Seguindo aqui, gosto também do Arias, porque tem uma média básica muito alta, bate o pênalti. Arias aí tem 4,98 de média básica, isso é muito alto, né? Lidera aí dos meses para rodada em média básica. E também aí, ó, Arias, querendo ou não, tem nos últimos jogos 4 pontos pelo menos entregando, né? Só na rodada 20 que não. Né? Então também está escalado muito pela média básica próxima dos 5 pontos, tá? O Matheus Pereira dispensa apresentações, comentários, né? Ele é o segundo meia com mais participações em gols por jogo, tem 6 gols e 4 assistências em 19, e uma média básica de 3,27. Vai ser o jogador que vai fechar o nosso time. Scarpa vale também, tá? Scarpa tem uma média acima dos 6 pontos. Na maioria dos jogos, 56% dos jogos ele passa dos 5 pontos. Tem 3 gols e 5 assistências em 18 jogos. Vale também, tá? Veiga não vem numa boa fase recente. Esse aí, por enquanto, pulga atrás da orelha no Veiga. Galera, vale muito Garro também. Tá uma rodada até pro 4-4-2, pro 4-5-1, porque o Garro em casa, apesar da zicada na última, tem uma média de nada mais, nada menos do que 7,49. Então a média do Garro em casa é o que faz ele ser um baita nome para rodada. Galera, ó, dos demais meias, eu tenho que ser muito honesto para vocês, que eu acho que falta uma constância. O Jean Lucas até tem números bons também no campeonato, se a gente for olhar, né? Jean Lucas aí passou 40% dos jogos, ele passou de 5 pontos, né? Mas para mim tem melhores. O Watson foi bem na última, mas estava muito mal, né? Não me agrada muito. E eu vou ser bem sincero, galera. O Gerson, se jogar de ponta, vale para o tiro curto, mas para a clássica não. Os meios do Bahia estão muito inconstantes. Eu não vejo aqui nos outros meios aquele que salte aos olhos e me faça querer escalar, não. Eu ficaria nesses poucos meses que eu falei mesmo, tá bom? Até pensando num 4-4-2, quem sabe? Um 4-5-1, não sei. Laterais, galera, eu gosto muito de escalar laterais por uma coisa que é a média sem SG. Então, se a gente for olhar os laterais da rodada, quem tem a média sem SG mais alta, né? A gente tem que lembrar que o William, que é o melhor lateral em média sem SG, tá dúvida porque saiu na metade do jogo, mas os setoristas do Cruzeiro indicam que ele joga sim, tá? Então vou escalar o William sem medo de ser feliz, tá? O William está escalado, William no nosso time, tá? Ele tem uma média de 6,31 CSG, uma média de 11,10 jogando em casa, né? Zicou na última em casa, mas o jogo foi no Espírito Santo. E bate pênalti, média básica de 3,57. E a gente fecha a lateral com ele, o Cuiabano, galera. O Cuiabano vem fazendo um excelente campeonato, né? O Cuiabano tem uma média sem SG muito alta também, tá? De 5,33. Então, mesmo que perca o SG aqui para o Juventude, ele tem chance de fazer mais que 5 pontos, 3 gols e 3 assistências. Uma média básica aí, próxima dos 2,89. Galera, ó, mesmo se você for escalar o Matheus Pereira, eu acho que vale sim, tá? Você escalar o Arana, que tá dúvida, tem que esperar para saber se joga mesmo. Por quê? Arana, no último jogo aí, um gol e uma assistência, né? Vai jogar avançado e tem aí uma média CSG de 4,06. Então, o que acontece com o Arana? Tem chance dele e o William juntos passarem dos 10 pontos. Dele e do Matheus Pereira passarem por 10 pontos. Então, lateral que não é para você escalar pensando no SG. Então, não vejo problema em fazer essa dobradinha, tá bom? Para rodada também vejo um potencial no Wellington, né? Pelo confronto. Mas eu acho que pelo Hugo também do Corinthians, pelo confronto, pelo Piton também, que vem muito bem no ano, né?
Ousado aí, talvez, Igor Vinícius, também acho um nome possível, mas não vejo potencial nos outros laterais. Eu acho que eu ficaria nesses dois aí mesmo, tá bom, galera? Ou nas indicações que eu passei. Na zaga não vai ser uma rodada fácil, porque a gente não tem nenhum zagueiro aí que está participando de gol direto, a gente não tem nenhum zagueiro aí com grandes diferenciais, né? Um dos poucos zagueiros aí que tem um número legal de gols é o Bastos, tem 3 gols já, então vamos falar pelo diferencial dos gols, né? O Arboleda também, se jogar mesmo, eu acho que o confronto é favorável, então vale escalar, tá bom? Galera, ó, o Thiago Silva pegou todos os SGs que podia, né? Mas eu acho que vai ser o jogo mais difícil, um jogo mais difícil para ele. Não sei se esse SG vem, não, tá? Flamengo e Palmeiras também vai ser um jogo difícil, né? Eu acho que agora, sim, para SG, não foge muito aqui do São Paulo, na minha opinião, do Corinthians, tá? Então o Félix Torcendo é Ramalho. E também ali um pouquinho mais atrás, Botafogo, tá? Com Bastos. E talvez, o Alexandre Barbosa também do Botafogo, talvez aqui Fortaleza, tá? Com Brites e Tite. Mas não acho que saia disso, tá bom? Bom, pessoal, goleiro para rodada também eu ficaria nos goleiros que tem chance de SG, tá? Então eu vou com o João Ricardo, porque eu não tenho nenhum do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza tem uma chance real de SG, porque em casa é um time muito sólido, né? Independente do Criciúma, tá? É um time muito sólido em casa. E aí vale também o Rafael, vale o John, vale. Se você acredita no SG dos outros times também, né? Aí vale você pulverizar de acordo com a sua convicção de SG. É que para mim também tem uma chance de SG aqui o Marcos Felipe, tá? Não tem nenhuma grande estatística para nenhum goleiro de média no mando, né? Se for olhar a média no mando aí, vai tender para o Cássio, para o João Ricardo, que tem 4,7 de média em mando, né? Se for olhar aí a média sem o SG, né? Não tem nenhum, vai tender para o João Ricardo também, 3,39, não vai sair desses caras, tá bom? E técnico para a rodada, quem seria o melhor técnico para a rodada? Quem seria o técnico? Bom, os melhores técnicos, que são o Abel e o Tite, né? Tem um confronto muito complicado entre si. Então, eu vou no Arthur Jorge, que é o terceiro técnico de maior média. Eu confio sim nesse líder Botafogo. Juventude, mesmo jogando em casa, tende a sofrer muitos gols, né? Sofreu 2 aí do Fluminense no último jogo. É um time aí que capenga muito, né? Até endurece o jogo lá em Caxias. Nem sei se vai ser em Caxias, mas é um técnico para rodada que eu acho que tem favoritismo. Zubeldia também tem um grande favoritismo, né? Acho que é um técnico muito, muito válido, assim como o Juan Voivoda, também vejo um confronto para ele e o Ceni, tá? Mas os outros aí, acho que o jogo vai ser muito pegado. Muito talvez o Ramon Dias. Não sairia desses, tá bom, galera? Finalizando o nosso vídeo de dicas, um grande abraço para vocês, bora pra mitada.